Mas o Flávio Bolsonaro parece que está mais adiantado, hein, Josias? Será que ele colocar no post, ele consegue fazer com que os todes votem nele, não? Acho que ele já conseguiu uma projeção, Fabíola, maior do que muitos imaginavam, né? Ele, do ponto de vista eleitoral, ele já capturou o prestígio que o pai manteve na extrema-direita e beliscou um pedaço dos votos da chamada direita não bolsonarista, né? Então, ele está aí frequentando as pesquisas, bem posto no primeiro turno e encostado no Lula no segundo turno. Então, do ponto de vista do posicionamento eleitoral, ele surpreendeu, e surpreendeu até os operadores políticos da campanha à reeleição do Lula, né? Agora, é muito curioso que a família Bolsonaro não tenha aprendido nada com os equívocos cometidos durante os 4 anos da presidência do pai, né? Eles industrializam o ódio e agora estão mastigando a si mesmos, numa autofagia. Antigamente se dizia que a autofagia era uma doença da esquerda no Brasil. Hoje, a direita é que mastiga a si mesma, né? E o Flávio Bolsonaro ainda nem conseguiu costurar as alianças, não conseguiu azeitar nem a relação dele, a principal, que ele considera prioritária, com o Tarcísio. Deve se encontrar com o Tarcísio na próxima sexta-feira para detalhar o seu entendimento com o governador, e está aí às voltas com um racha familiar. Então é a Michele brigando com o Eduardo Bolsonaro, ou vice-versa, né? O Eduardo brigando com a Michele, o Nicolas, que é o garoto prodígio do bolsonarismo, metido nessa rinha familiar, o Eduardo Bolsonaro com ciúmes do Nicolas, que esteve com o pai no último sábado, na Papudinha, fustigou os dois, a Michele e o Nicolas, nas redes sociais, dizendo que eles estão com amnésia, como que a insinuar que esqueceram que só viraram o que viraram por conta do prestígio do Bolsonaro e não se demoram a se engajar na candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Aí o Nicolas falou, olha, ataques a mim eu já estou habituado, agora deviam deixar a Michele viver o seu calvário. E a Michele, que é a menos tosca deles todos, botou lá uma imagem de uma banana que ela estava fritando, então estava fritando uma banana para levar para o marido, na Papudinha, e todo mundo sabe que o apelido, aliás, é um apelido que foi dado pelo ex-vice-presidente, o Hamilton Mourão, hoje senador, né? O general chamou o Eduardo Bolsonaro de bananinha, e esse apelido colou. Então, a Michele, como para fustigar o bananinha, colocou a imagem de uma fritura, uma banana frita, nas redes sociais. Então, é realmente impressionante como eles conseguem se desentender. E aí o Carlos Bolsonaro disse que o pai estava fazendo... Nós já dissemos aqui que o Bolsonaro transformou a Papudinha no seu comitê eleitoral, e o Carlos Bolsonaro disse, olha, meu pai está escolhendo lá os candidatos ao Senado e também os candidatos a governos estaduais. Aí o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que é do tipo de político que tira a meia sem tirar o sapato, falou, não, Senado é com o Bolsonaro, mas escolha de governador é comigo. Então é o PL que vai escolher os candidatos a governador. Aí o Carlos Bolsonaro também passou a brigar com o Valdemar Costa Neto nas redes sociais. Então realmente há uma balbúrdia na família, e o Eduardo Bolsonaro, enciumado lá do exterior, está desafiando aquela máxima, Fabíola, que todo mundo suspeitava de que o mais precário do ponto de vista neural, o menos desprovido de neurônios, era o Jair Renan, que é vereador lá em Santa Catarina, né? Mas o Eduardo Bolsonaro está mostrando que a coisa pior na família, né? Porque ele perdeu tudo, perdeu o mandato, perdeu o salário da Câmara, está prestes a perder agora o cargo de escrivão na Polícia Federal, e está lá desde os Estados Unidos expressando os seus ciúmes. Todo mundo que ganha alguma projeção, que chega perto do pai, ele de lá dos Estados Unidos, ergue a sua lança, né? E o Nicolas Ferreira falou, acho que o Eduardo não está bem.
como a insinuar que ele precisa de tratamento, né? E a mulher do Eduardo Bolsonaro, também nas redes sociais, diz que ele de fato não está bem, porque está lá se esforçando pelo país e pela família e vem sendo maltratado no Brasil, né? Então, é um pacote, Fabiola, que o que mais prejudica o esforço do Flávio Bolsonaro é a percepção de que a eventual vitória dele nessa disputa presidencial significará não a eleição de mais um Bolsonaro, mas a eleição desse pacote. Então quem votar no Flávio Bolsonaro deve compreender que está votando nesse pacote. Então vai eleger de novo a família Bolsonaro, que se especializou na industrialização do ódio e agora está odiando a si mesma, Fabiola. Eu acho que tem esses dois pontos, né? Primeiro, o Flávio Bolsonaro tentando ampliar, né, os seus apoiadores aí, essas faixas, o que é muito difícil. E é curioso porque algumas pessoas fazem análise. Ele incluiu todos para incluir o centrão, para... O centro é todos, né? Essa é uma questão curiosa, né? E, de certa maneira, a esquerda também quer o voto do centro, né? Esse voto aí que fica sempre perdido entre um lado e o outro. Mas essa briga familiar, esses discursos familiares, eles acabam extravasando pelas redes sociais e isso é muito curioso, por exemplo. Hoje esse post, na verdade foi ontem, né? O post da Heloísa Bolsonaro está chamando a atenção e está repercutindo, né? No qual ela coloca lá: Eduardo sabia dos riscos, sabia que quanto mais pressionasse o Supremo, mais sua família poderia sofrer. Mesmo assim, ele seguiu e segue firme. Mas, aí ela coloca até em negrito: Eduardo Bolsonaro não está bem, porque continua trabalhando todos os dias de forma voluntária pelo Brasil que acredita. Ele acredita na união, na justiça, na liberdade, acredita que momentos difíceis exigem coragem, fé e perseverança. Aí diz, ele pode não estar bem. Ela está comentando aí um post que disseram, né? Ele pode não estar bem mesmo, é humano, carrega uma cobrança e um peso absurdo nas costas, além da dor, da saudade, mas é incansável também nossa base emocional, firme como uma rocha, mas não deixa a gente desmoronar. Literalmente postei e saí correndo, porque Eduardo Bolsonaro entrou num voo sem ter visto esse post. Mas é isso, essa semana aí ela começa a falar... são muitos sentimentos, até gostaria de gravar um vídeo sem chorar, e começa a defender aí o marido, falando que ele pode não estar bem mesmo e é humano. Quem também falou que ele não estava bem foi Nicolas Ferreira, né? Ele falou, ele não está bem, né? No quebra-queixo ao sair também da visita lá a Bolsonaro. Assim, até que ponto isso entra na análise política, né, Beto? Queria também te perguntar a respeito disso. Isso acaba movimentando as redes sociais, os eleitores que ficam palpitando aqui ou não, mas o que isso interessa na disputa política? Eu acho que, embora sejam temas banais, eles condicionam a vida política, né? A vida, de fato, como diz a esposa do Eduardo, é feita por pessoas, por seres humanos. E esse Game of Thrones, né, esse jogo de tronos, de poderes, uma vez que o patriarca está na cadeia, começam as puxadas de tapete para ver quem fica com o espólio. Então, o que a gente tem visto nos últimos tempos, Fabiola, que nesses últimas 48 horas ficou gritante, mas a gente já tinha uma aliança, digamos assim, do entorno Bolsonaro, que não os filhos. Então, essa aliança da Michelle com o Nicolas, basta ver as declarações da Michelle quando o Nicolas estava fazendo a caminhada dele, né, em direção a Brasília, antes de botar a turma para tomar raio na cabeça lá na esplanada. Naquele processo, a Michelle ungiu o Nicolas, como diria o próprio Josias, né, como o garoto prodígio da turma, até porque o garoto prodígio não pode disputar a eleição presidencial antes de 2038, se não me equivoco. Então, é a típica aliança que para Michelle não gera problema. E Michelle, Nicolas representam uma ala muito próxima ao Bolsonaro, mas que gostaria de ter Tarcísio como candidato e a Michelle como vice, né? E isolar os filhos do Bolsonaro, que segundo esse entorno são vistos como desde o primeiro ano do governo dele a gente escuta, né, aquela turma que passava pano dizia, não,
o Bolsonaro tá bem, o problema são os filhos, né? Aí o Josias abriu aí uma competição difícil para ver quem, né, tá com os parafusos menos apertados na cabeça. O Carlos Bolsonaro, a gente sempre se comentou que teria a princípio dificuldades, problemas emocionais aí importantes, sempre colocando mensagens cifradas onde o léxico e a semântica exigiam, acho que nem o nosso Poeta News conseguiria traduzir algumas delas para a gente. Agora o Nicolas assume um pouco esse lugar do Jair Renan, que é o quarto filho que deu certo, sem sequelas. Mas assim, o Eduardo completamente desbaratado lá nos Estados Unidos, em Miami. Então assim, de fato, falta um pouco de serenidade, tranquilidade, equilíbrio emocional para essa turma. Então esses aliados próximos que não da família tentam, obviamente, criar um bolsonarismo sem filhos, eu diria assim. E essa cisão gera essa briga que a gente está vendo, e é natural, porque os filhos, né, se fecham em copas e falam, não, né, a madrasta malvada e o garoto prodígio não vão tomar o que é nosso. E tanto que eles conseguiram a indicação do Flávio, né, que o Jair tocasse no ombro do Flávio. A gente vai ver, aí eu acho que é interessante a gente entrando na segunda parte, né? Quer dizer, vejam as declarações do Flávio nos últimos meses, no último mês e meio, desde o começo do ano. Ele falou primeiro que ele era o mais moderado da família, depois que ele tomou vacina, agora ele usa o TODES. Quais serão os próximos passos? Ele vai dizer que a Terra é redonda? Ele vai dizer que a urna eletrônica sempre funcionou? Que de fato houve uma tentativa de golpe? Que vai liberar o aborto? Obviamente que são concessões para tentar ampliar o eleitorado. Isso, Fabíola, eu acho que mostram duas coisas principais aqui. A primeira, existe um sinal de fragilidade quando o Flávio faz isso. Porque a extrema-direita no mundo inteiro sempre é muito firme com as suas pautas. Pode ter certeza que os aliados internacionais do Flávio, de Orbán a Trump, a Meloni, Le Pen, Ventura, Abascal, Cast, Milei, essa turma não gostou de ouvir eles falando todes. Não soou engraçadinho. Por quê? Porque essa turma não claudica nos seus princípios. O Bolsonaro fez isso durante a pandemia. Arriscou e perdeu popularidade para não comprar vacina até o Dória comprar. Para até o final ficar oferecendo cloroquina até para EMA. Isso era uma bandeira política. Ele preferia ser uma minoria majoritária a formar uma maioria política na sociedade, renunciando às suas bandeiras. O Flávio já está renunciando a várias de saída. Isso mostra uma fragilidade de quem sabe que, se não renunciar aos seus princípios, não ganha. Então precisa fazer esses gestos para ampliar. Esse eu acho que é um dos lados dessa demonstração que o Flávio vem fazendo das diversas concessões. A outra é um Flávio que, olhando as pesquisas, entendendo de pesquisas que tem um eleitor nem, que é nem Lula nem Bolsonaro, esse eleitor está pedindo, a grande parte deles tende a se abster, alguns se decantam de última hora, mas é o eleitor que a gente chama eleitor pendular. É onde vai definir quem vai ganhar no segundo turno de uma eleição que será novamente disputada 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. Então, nesse jogo, o Flávio começa já a fazer esses gestos pensando sim nesse eleitor, que não é só um eleitor de centro, mas é um eleitor que não gosta nem do Lula nem do Bolsonaro. Então, essas concessões discursivas e de princípios que o Flávio começa a fazer, obviamente elas são para tentar atrair esse eleitor, porque ele vê que não tem a condição, se não fizer esses gestos, de ganhar. Ele está aproveitando para fazer isso neste momento onde ele está jogando parado, sozinho, desmarcado. Por quê? Porque a gente sabe que o governo, tudo que o governo quer e o Lula quer, é o Flávio como adversário. Então, até 4 de abril, o Flávio continuará jogando desmarcado. Porque até 4 de abril, o Tarcísio pode desincompatibilizar e voltar à ribalta. E é tudo que o governo não quer. Então, o Flávio, a gente tem visto, fazendo tudo isso, o único problema que o Flávio hoje em dia tem tido é um fogo amigo, como a gente estava falando, muito próximo, né? Os irmãos versus a madrasta, Nicolas e Quejandos. Fora disso, ele vai de podcast em podcast, ele faz os posts nas redes sociais e ninguém bate nele. Tarcísio e Centrão não podem bater, porque se quiserem voltar à ribalta ou quiser se reeleger a
a governador, não podem gerar essa celeuma diretamente. E o Lula até 4 de abril não vai bater. A partir do 4 de abril, acho que esse jogo vai mudar bastante. Mas até lá o Flávio vai ter essa liberdade. Então eu acho que esses movimentos dele são também para tentar fazer uma, né, que a gente diz, a primeira imagem é a que fica. Ele está tentando se vender como o bolsonarismo light, moderado, porque ele sabe que depois ele vai ser colocado diante de questões de ter falado que tinha que jogar, os Estados Unidos podia jogar 2 bombas atômicas no Brasil, que os Estados Unidos tinha que botar, né, mísseis na Baía da Guanabara, loja de chocolate, Queiroz. Ele sabe que isso vai aparecer, mas por enquanto os seus adversários, tanto os que querem a sua vaga pela direita como os que estão do outro lado, estão quietos esperando o 4 de abril. Então por isso que a gente acaba magnificando os problemas do jogo de tronos internos, porque do resto o campo está livre para o Flávio jogar. Mesmo assim ele está com o problema dos jogadores da sua equipe, porque todos querem a mesma posição. E muitos não acreditam que ele tinha que estar em campo, a começar pela Michelle, pelo Tarcísio e pelo Nicolas.